Fala galera, meu nome é Juan de Lima e tá começando mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. Então, roda a vinheta. Muito bom dia, torcedor vascaíno, muito bom dia, torcedora vascaína. Aqui quem fala é Juan de Lima e tá começando mais um boletim de notícias. Esse que é o primeiro da semana. Ontem eu acabei não postando, tive algumas questões aí de faculdade, hoje vou ter prova, enfim. Então acabou que eu não tive tempo. Também estava apurando algumas informações, então nesse intervalo de tempo, quando eu estava para gravar vídeo, algo do tipo, eu estava tentando apurar o máximo de informações possíveis para trazer aqui para vocês nesse vídeo. Já peço aqui para deixar o like nesse vídeo, para me ajudar esse projeto aqui com o Lucas Pedrosa. Se você é novo no canal, se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, que a gente tem vídeo aqui diário, dando todas as informações do Vasco. E fica atento aí, vai ter muita coisa agora, a gente está apurando muita informação, eu junto com o Pedrosa, para dar de forma exclusiva aqui no canal do Pedrosa, mais uma vez. E hoje já tem informação exclusiva no canal do Pedrosa. Então vamos começar a falar sobre essa questão aí do Vasco e do elenco, né? Porque o Vasco já desembarcou no Rio de Janeiro boa parte do elenco e alguns jogadores já estão de férias aí, já começou as férias para esses jogadores do Vasco, já estão liberados e muito provavelmente deve acontecer durante essa semana e na próxima semana as negociações relacionadas a renovação de contrato ou não, avaliação. O Vasco já tem uma meta de como fazer tudo isso. Da informação do GE, o GE deu a informação que o Vasco deve ficar no seu elenco, deve permanecer para o ano que vem, né, em até 20% do elenco atual. Então, até 20% deve permanecer no elenco, caso contrário, a maioria deve aí sair e tomar o seu devido rumo. Esses 20% deve ficar ali entre alguns jogadores, como é o caso dos que têm renovação automática, como Thiago Rodrigues, Anderson Conceição, Yuri Lara, Edmar também tem essa renovação automática. No entanto, isso pode ser negociado e talvez ele não fique. Tem outros jogadores aí que são os da base, né, que passa por Lucas Figueiredo, Andrei Santos, Marlon Gomes, Aguinaldo, e até o próprio Paulo Vitor, por exemplo, que é também um jovem, apesar de ser emprestado, ele é emprestado pelo Barcelona, então pode ser que ele fique também, existe essa possibilidade. Então esses jogadores devem permanecer, mas a grande maioria deve sair. O Vasco deve montar um novo elenco para 2023. E para fazer isso, para montar esse elenco, o Vasco precisa de um treinador. E aqui se especularam alguns nomes. Nenhum desses nomes que eu vou falar aqui é nenhuma novidade. Acho que todo mundo já sabe. Eu consegui conversar com algumas pessoas de dentro do clube e me passaram as seguintes informações. E aqui eu vou estar dando para vocês. Alguns nomes, como eu já disse, já são vinculados na imprensa. Como, por exemplo, é o caso de Odair Helma. Eu soube sim que Odair Helma foi uma tentativa do Vasco quando o Vasco estava ainda tentando contratar Jorginho. No entanto, ele recusou e acabou que ficou assim, um pouco... O nome dele desgastou um pouco nesse sentido, porque ele não quis aceitar naquela hora. Então acaba que ele não é a prioridade do Vasco nesse momento. A prioridade do Vasco nesse momento são nomes mais do exterior, do externo, que não estão aqui no Brasil, e a preferência não são esses nomes brasileiros. O nome que mais agrada, de fato, o planejamento do Vasco SAF, dessa nova era, né, como o Paulo Brax definiu, é o nome de Juan Pablo Vojvoda. Ele que tem aí, está esse contrato se encerrando ao final do ano, vai ter rodada no meio de semana do Brasileirão e no final de semana para encerrar o Brasileirão. Então, muito provavelmente, ele ainda deve, depois que terminar tudo isso, escutar a proposta do próprio Fortaleza, que para sentar e conversar com o Fortaleza, ele ainda tem isso. E tem outros clubes aí que estão querendo o próprio Juan Pablo Vojvoda. Isso porque ele é alguém muito requisitado nesse sentido, ele é alguém muito bem procurado, porque existe a possibilidade e vários outros clubes estão querendo. O Atlético Mineiro, que muito provavelmente o Cuca não deve permanecer, inclusive aconteceu a derrota ontem do Atlético Mineiro para o Botafogo e o Cuca não deve permanecer ao fim do ano.
Então ele também, o Atlético Mineiro também procura Juan Pablo Vojvoda, e o Corinthians, que ainda vive essa indefinição aí relacionado a Vitor Pereira, que deve ser definido aí ao longo do tempo. No entanto, o primeiro nome da lista, caso o Vitor Pereira realmente saia, é Juan Pablo Vojvoda. Então o Vasco entraria nessa disputa, é uma disputa complicada e complexa, e o Vasco tem que apresentar um grande projeto para ele, caso queira de fato contratá-lo. Não acho que Juan Pablo Vojvoda seja o tipo de treinador que se preocupe tanto ou necessariamente com um salário alto ou algo do tipo. Acho que ele vai focar e vai pensar em algo relacionado ao projeto, e sim, ele é um nome de preferência. Outro nome que eu tive acesso em pessoas de dentro do clube me passaram foi Eduardo Cudê. Isso mesmo, Eduardo Cudê, que muita gente aí associou sobre ele ter trabalhado com o Paulo Brax, e não, ele não chegou a trabalhar com o Paulo Brax. Ele que começou ali o ano 2021, ali na pandemia, começou bem o ano com o Internacional e acabou saindo, né, do clube, e depois entrou o Abel Braga, e ali fez também prosseguimento a boa campanha no Internacional, que acabou disputando ali a última partida com o rival carioca, o título brasileiro. Também é um nome especulado, também é um nome que eu tive acesso e que o Vasco tem interesse. Paulo Brax gosta do nome, e ele sabe a grande questão que eu soube sobre essa relação do Eduardo Cudê no Vasco foi que ele é um técnico que vivencia muito o clube. Então isso é muito importante, ele vivenciar o clube, dele querer de fato ter assim uma vivência de Vasco da Gama, e ele viver e se entregar de fato para isso. Isso é uma coisa também que o Vasco procura bastante, isso, principalmente nesse início, né? Esse início que vai ser o início de retomada, então o início de processo. Então teria que ser alguém que estaria aí vivenciando muito o clube. Lembrando que o último clube dele foi o Celta de Vigo, ele da Espanha. Acabou que ele saiu recentemente, mas ele também treinou aqui no Brasil o Internacional e fez grande sucesso no Racing da Argentina também. Então são esses 3 nomes que eu consegui apurar. Isso não quer dizer que tenha só esses nomes, deve ter outros nomes, mas os que eu tive acesso foram a esses 3 nomes aí, de Juan Pablo Vojvoda, Odair Hellmann e Eduardo Cudê. Vou aqui estar falando também a informação exclusiva do dia. Já peço aqui para você deixar o like, se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Conversei com algumas pessoas de dentro do clube e muitas delas me passaram a seguinte informação. Já foi dado por outras pessoas, na Band TV, Thiago Fernandes deu essa informação, e também Joel Silva no lance. Eu não tive acesso, não sei quais são os valores. Inicialmente, quanto vai ser aumentado, mas será aumentado o investimento para 2023. Estava previsto ali para o Vasco receber cerca de 190 milhões para o ano, da 777, mas deve ser mais. A 777 irá investir mais do que o previsto em 2023, isso eu soube, me garantiram isso dentro do clube, mais de uma pessoa me passou essa informação, que deve sim aí a 777 investir mais e o Vasco ter um planejamento orçamentário maior. Isso porque agora entre meados de dezembro deve acontecer a previsão orçamentária para 2023. E também me foi passada a informação que a previsão orçamentária do Vasco para gasto com futebol, isso também inclui não só necessariamente contratação de jogadores, isso também pode incluir também relação com investimento em infraestrutura, de cerca de 500 a 600 milhões de reais. Aí deve ficar o planejamento orçamentário do Vasco para 2023, contando aí com contratações de jogadores e também salários e, evidentemente, também investimento na infraestrutura do clube, que deve acontecer. Então ficaria ali entre cerca de 500 e 600 milhões, podendo ser mais, inclusive, podendo ser mais esse valor que deve acontecer de orçamento para o futebol em 2023. Essa é a informação exclusiva aqui do canal do Pedrão. Além disso, a gente tem que falar sobre o aniversário. Hoje completaria 101 anos, Ademir de Menezes, o Queixada, né? Ele que foi ídolo do Vasco, ídolo do Vasco na verdade, perdão. Então tem mais de 400 jogos com a camisa do Vasco, eu acho que vale a gente citar aqui o nome dele. Desejar todas as felicitações para esse grande ídolo vascaíno, que muitas vezes não é tão bem lembrado como deveria. É um dos grandes jogadores da história do Vasco, jogou a Copa de 50, foi um dos melhores jogadores da Copa de 50 na seleção brasileira, é responsável ali pelo título sul-americano de 48, então tem mais de 280 gols com a camisa do Vasco, mais de 107 assistências, enfim, muita coisa. Ele é um ídolo imenso do Vasco, imenso, e muitas vezes não é lembrado, então fica aqui a saudação
para Ademir de Menezes, que é um ídolo. Ele fala, tem uma frase icônica dele que ele fala assim: sou um homem domado pelo coração e meu coração é domado pelo Vasco. Enfim, isso mostra o seu amor pelo Vasco. Ele que é pernambucano, lá de Recife, nasceu ali no bairro do Pina e surgiu no Sport e depois foi vendido para o Vasco, foi contratado pelo Vasco ali em cerca de 46 por aí e foi um grande artilheiro da história do Vasco, um grande artilheiro histórico do Clube de Regatas Vasco da Gama, que deve ser e merece ser reverenciado nesse dia 8 de novembro de 2022, que completaria 101 anos, Ademir de Menezes. Então fica aí essa felicitação para ele, que deve estar vendo aí esse Vasco em algum local, no céu, não sei aonde, mas que deve estar assistindo aí com muito carinho sempre o Vasco. Então é isso, torcedor. Desejo aqui o melhor para o seu dia vascaíno. Deixa o like aqui no vídeo se você gostou do vídeo. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. Esse foi o primeiro boletim de notícias do dia aqui no canal do Pedrosa. Sempre que tiver informação exclusiva ou notícias do Vasco, a gente vai estar trazendo aqui para você. Tá ok? Muito bom dia, valeu e tchau!